pessoal, bem-vindos ao Gol Astrologia. Hoje eu vou falar para você sobre Quiron em Touro. Quem tem Quiron em Touro pode carecer de um sentido de autoestima e ser incapaz de atribuir-se o seu devido valor, sentindo-se inseguro e frágil. Nunca conseguimos nos sentir sólidos e seguros por completo, e, em consequência, podemos outorgar grande importância aos bens materiais. Embora esse sentimento possa estar arraigado, acabamos descobrindo que mesmo a aquisição de bens não nos ajuda. Quem tem esse posicionamento pode revelar-se profundamente possessivo e materialista, apegando-se às pessoas e bens na esperança de que estes irão lhe proporcionar a sensação perdida de solidez. O próprio corpo pode ser percebido como algo inconsciente, defeituoso ou ferido. Podemos temer o nosso próprio corpo e controlá-lo rigorosamente, pois dele emanam poderosos instintos sexuais e territoriais inaceitáveis. Muitas pessoas com Quiron em Touro possuem grande magnetismo sexual. Quando Quiron se encontra em Touro ou na casa 2, podemos também nos identificar inconscientemente com os instintos feridos. A herança coletiva da rejeição dos instintos pode ser experienciada em nível pessoal, a não ser que tenhamos a capacidade de estabelecer uma relação saudável com a nossa própria natureza sensual e instintiva. Se não aprendermos a reconhecer e a experimentar conscientemente esses sentimentos e impulsos, podemos ser possuídos por eles ou podemos ter que desprender muita energia tentando reprimi-los. O corpo pode expressar-se então sob a forma de sintomas perplexamente reveladores. Este posicionamento de Quiron, a cura quase sempre aparece quando aprendemos a confiar na sabedoria instintiva do nosso corpo. Na medida do possível, precisamos aprender a ouvi-lo. Assim, devemos comer aquilo que o corpo pede e dormir apenas quando sentimos necessidade. Se tivermos herdado a tendência a ignorar nossos instintos ou a programá-los de acordo com outros padrões, poderá ser necessário abrandar ligeiramente esse comportamento. A princípio, podemos perceber o corpo físico e o mundo material como os nossos inimigos, e neste caso, podemos desprender nossa energia tentando afastá-los, controlá-los e dominá-los. Com esse posicionamento de Quiron, a lição pode consistir em prestigiar essas áreas, fazer massagem e praticar esportes agradáveis, bem como ter o prazer de se produzir visualmente, podem representar atividades salutares. Por outro lado, alguns indivíduos com esse posicionamento podem ficar aterrados ao sentir-se presos às próprias posses, consequentemente, relutar em possuir bens. Quiron em Touro ou na casa 2 quase sempre fala de assuntos pertinentes a bens e dinheiro. Alguns indivíduos que devem lidar com grandes riquezas sentem-se incapazes de aceitar a responsabilidade de geri-las. Alguns podem ter um verdadeiro desejo de partilhar seus recursos com outros. De qualquer modo, o controle de recursos constitui um dos temas desse posicionamento de Quiron. De uma forma negativa, os indivíduos com Quiron em Touro ou na casa 2 podem controlar obsessivamente suas necessidades instintivas e impulsos sexuais ou podem tornar-se controladores em relação aos outros. Em seu aspecto positivo, podem vir a ser excelentes administradores dos recursos alheios. Podem ganhar ou perder fortunas. Quem tem Quiron nesse posicionamento pode ser dotado de fantástico senso financeiro, talvez associado a certa dificuldade em administrar as próprias finanças. Quiron na casa 2 ou em Touro indica às vezes pobreza material, que fere e humilha. Com frequência, faz com que o indivíduo atribua exagerada importância aos bens materiais. Outra manifestação referente a Quiron em Touro e na casa 2 refere-se à incapacidade de interpretar as coisas simbologicamente e à tendência a tomar tudo demasiadamente ao pé da letra.
Às vezes, a realidade prática parece oprimir e paralisar num tumulto de problemas ou decisões a serem enfrentados. A pessoa sente-se atolada na lama, incapaz de optar pelo caminho da direita ou da esquerda. As situações e os dilemas tornam-se demasiado concretos e paralisantes. Nessas circunstâncias, a solução quase sempre é controlada no nosso próprio corpo. Em vez de tentar resolver um problema ou arquitetar detalhes práticos, pode ser mais criativo ou lavar a louça a fim de dar tempo à energia para se dissipar. Não é fácil renunciar para aqueles que possuem Quiron em Touro, uma vez que costumam exibir a obstinação e a teimosia taurina tão bem conhecida. A insegurança em nível material quase sempre representa o motivo subjacente pelo qual essas pessoas tornam as coisas prematuras e inadequadamente sólidas e literais. Sua capacidade de pensar em nível simbólico parece estar embotada simplesmente por julgarem assustador interpretar o mundo dessa maneira. Quem tem Quiron na casa 2 ou em Touro pode sentir-se ferido por valores que são estranhos à sua verdadeira natureza. Com frequência, essas pessoas são incapazes de aceitar o sistema de valores que herdaram dos pais ou da sociedade em que vivem, devendo esforçar-se para descobrir o que realmente é importante para elas. Algumas vezes, veem-se obrigadas a aceitar privações financeiras para defender seus próprios valores. Embora essa experiência possa ser muito ameaçadora para alguns que têm Quiron nesse posicionamento, ela também pode trazer uma sensação de força interior. Embora quem tem Quiron na casa 2 ou em Touro possa sofrer em reconhecer a sua capacidade de dar forma a essa criatividade potencial, quase sempre tem o dom de fomentar a concretização dos esforços criativos alheios. A princípio, podem admirar e até invejar os talentos criativos dos outros, subestimando a própria criatividade. Se forem incapazes de conter esse sofrimento sem infundi-lo em seu próprio senso de autoestima, poderão demonstrar reverência pelo processo criativo em si. Uma vez transpersonalizada a criatividade através desse processo, ela quase sempre começa a fluir livremente. Considerando-se a territorialidade de Quiron em Touro ou na casa 2, pode ser necessário que a criatividade seja experienciada como um ato do qual participamos, como um processo ao qual servimos, mais do que como algo que possuímos. Esse foi o Quiron em Touro ou na casa 2. Obrigada pela companhia de todos e até o próximo vídeo.